Boa tarde, meninos. Nossa aula hoje, então, é sobre leucemias na infância. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar, tá? O nosso tema hoje, né, é sobre leucemias na infância. Para a gente poder começar a falar sobre as leucemias, é importante que a gente entenda como que é o processo, né, de formação das células sanguíneas dentro da medula óssea. Então, esse processo, né, a gente chama de hematopoiese, e é um processo que acontece dentro da medula óssea, né, dos nossos ossos longos, e é um processo que acontece de maneira, né, contínua de renovação celular, que envolve a renovação celular, a proliferação e a diferenciação celular. Em condições normais, fisiológicas, né, esse processo vai ocorrer de maneira a manter níveis estáveis de leucócitos, eritrócitos e plaquetas, que são as células produzidas na nossa medula. Tá? E como que isso acontece? Né? A gente vai partir de uma célula tronco hematopoética pluripotente, que, sob a ação de citocinas, de fatores de crescimento específicos, vão acabar dando linhagem, vão dando origem, né, às células mais específicas das diversas linhagens hematopoéticas, até, enfim, chegarmos nas células mais específicas que vão exercer a sua função aí no nosso sangue periférico, tá? Essa produção, ela também pode ser influenciada por fatores externos, então ela pode ser alterada, por exemplo, por estímulos externos. Então, por exemplo, por hipóxia, por sangramento, por infecções virais, por infecções bacterianas, e isso pode gerar o aumento ou a redução da produção de cada uma dessas linhagens, né, momentaneamente ou de maneira mais definitiva, tá? Essa resposta hematopoética, ela é um atributo das células tronco, né, que são células jovens, progenitoras e pluripotentes, que têm, então, essa capacidade de autorrenovação, então, alta capacidade de proliferação, né, que tem essa função de se diferenciar em células com funções especializadas, e elas vão fazer isso através do estímulo de fatores reguladores de crescimento hematopoético específicos, e uma vez que essas células já estão diferenciadas, né, elas param de se replicar indefinidamente e passam a ter uma vida média limitada. Então, a gente tem lá a célula progenitora pluripotente, que vai dar origem, né, às unidades formadoras de colônias, que a gente fala que já são células comprometidas com determinadas linhagens hematopoéticas, e essa, sob a ação de citocinas específicas, que a gente vai chamar de fatores reguladores de crescimento hematopoético, vão acabar estimulando a diferenciação dessas células em células mais específicas e especializadas do sangue, tá? Esses fatores reguladores de crescimento hematopoético são glicoproteínas, que vão ser essenciais para a replicação e diferenciação celular, né? Alguns deles já foram, inclusive, identificados e clonados e estão, inclusive, disponíveis para uso clínico, né? De uma maneira medicamentosa. Então, por exemplo, a eritropoetina e o fator estimulante de colônia de granulócitos são medicações que a gente tem disponível para uso clínico, tá? E que nada mais são do que fatores reguladores de crescimento hematopoéticos sintetizados, né? Então, aqui a gente tem um esqueminha de como que vai acontecer essa diferenciação, né? Então, a gente tem a célula tronco pluripotente. Essa célula tronco pluripotente vai dar origem às células tronco mais comprometidas, né? Então, célula tronco do tipo mieloide, a célula tronco do tipo linfóide, que vão dar origem, né, sob a ação de citocinas e fatores de crescimento específicos, a unidades formadoras de colônias, né? Unidades formadoras de granulócitos, de eritrócitos, de monócitos, de megacariócitos, né? E aí essas células, elas vão, sob a ação de interleucinas, citocinas específicas, se diferenciando até atingir lá a célula final que a gente conhece, que vai chegar no sangue periférico, né? Que é a forma que vai ter a sua função mais especializada. Então, por exemplo, os eritrócitos, as plaquetas, os monócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos B e T.
Quando a gente tem, né, um erro, uma parada de maturação em alguma parte desse processo, a gente acaba tendo um acúmulo de células imaturas. E esse acúmulo de células imaturas é o que vai acontecer na leucemia. Então, dependendo de onde a gente tiver essa parada de maturação, né, que a gente vai explicar melhor mais para frente por que ela vai acontecer, a gente vai ter um acúmulo dessas células, né? Pode ser células mais maturas ou podem ser células maturas, mas não tão maturas, isso vai variar de acordo com o tipo de leucemia. A gente vai ter o acúmulo dessas células imaturas na medula, então a medula vai ser preenchida por essas células imaturas, e aí a gente não vai conseguir ter a formação dessas células mais específicas, que são as células que vão exercer sua função, e a gente vai ter uma medula tomada por células doentes, que não conseguem exercer sua função de maneira adequada. Tá? Isso pode tanto acontecer na diferenciação das células mieloides, por exemplo, então a gente vai ter, por exemplo, blastos mieloides, né? Então a gente pode ter mieloblastos, a gente pode ter leucemias mieloides, né? Eritrocíticas, por exemplo, e o mais comum, né, que são as leucemias linfóides agudas na pediatria, a gente pode ter blastos do tipo B e blastos do tipo T, tá? Aqui nada mais é do que uma foto, né, de uma amostra de medula óssea de um paciente com leucemia, e aí aqui são os blastos, né, que a gente vê que são as células imaturas acumuladas aí dentro do ósseo desses pacientes, que na verdade é uma das maneiras pelas quais a gente vai pensar aí, primeiramente no diagnóstico de leucemia desses pacientes. Tá? E aí a gente tem blastos mieloides, que têm características específicas, e blastos linfóides, que também têm características específicas, mas todos eles diferentes das células normais especializadas, tá? Aqui é uma fotinho, né, do efeito da leucemia do sangue. Então, quando a gente tem, né, o sangue normal, a gente tem as hemácias e os glóbulos brancos, né, bem diferenciados em todas as etapas de maturação, quando você vai lá na medula óssea, e aí quando você tem a leucemia, você tem um predomínio de células imaturas que vai dominar aquela medula, e acaba que como a medula fica né, cheia dessas células imaturas, acaba que as outras células de linhagens hematopoéticas, elas acabam também sendo comprometidas a sua produção, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre as leucemias na infância. Então, as leucemias agudas, elas representam 30% de todas as neoplasias na infância, sendo que dessas, 80% vão ser do tipo linfóide. Então, a LLA, que é a leucemia linfóide aguda, é a leucemia mais comum da infância, né? As leucemias mieloides representam 15% das leucemias na infância, e a taxa de cura, né, das leucemias linfóides, ela gira em torno, né, na literatura de 80% e 90%, e das leucemias linfóides gira aí em torno de 65% a 70% de sobrevida, tá? A gente sabe que essa é uma taxa elevada de cura, né? É lógico que vai variar de acordo com o local que você está, o acesso ao tratamento, a precocidade no início do tratamento, a estrutura que você tem de suporte para esses pacientes durante o tratamento, tanto em relação ao tratamento quanto às intercorrências que vão ser decorrentes desse tratamento. Tá? E o que mudou, assim, né? Por que a gente tem uma taxa de sobrevida tão alta nesses pacientes? A gente tem, na verdade, né, uma mudança aí nos últimos 50 anos, que a taxa era muito baixa, e aí a gente atingiu hoje aí esse próximo de 90%, e isso é basicamente por um maior entendimento sobre essa doença. Tá? Então, a gente entender melhor a parte molecular, a parte genética da leucemia, a gente poder estratificar esses pacientes em riscos, né? Então, em baixo risco, risco intermediário e alto risco, permitiu com que a gente fizesse tratamentos específicos para cada um desses riscos, né? Minimizando os efeitos colaterais dessa quimioterapia quando ela, em altas doses, não é tão necessária, tá? Além disso, né? Então, desenvolvimento de terapias e dosagens específicas para cada grupo de risco, a melhora, né, no suporte aí, então, a divulgação do conhecimento mesmo, esse paciente chegar mais rápido a um local especializado, iniciar mais rápido o tratamento e o suporte mesmo às intercorrências decorrentes da doença e do tratamento, e um avanço aí nos transplantes de célula-tronco hematopoéticas, que a gente sabe que para os pacientes mais graves, algumas vezes a gente precisa recorrer, né, e a gente teve um avanço grande aí nos últimos anos, que é a possibilidade do transplante APO, né, que é o transplante feito de um doador
aparentado que não é 100% compatível, então pode ser do pai ou da mãe. Então, antigamente a gente ficava esperando o doador no banco, né? E hoje, graças à tecnologia, a gente consegue para os pacientes que não encontram doadores não aparentados, né? A gente consegue essa possibilidade de transplantar de um doador que seja pelo menos 50% compatível com a criança, geralmente o pai ou a mãe, tá? Falando um pouquinho da LLA, né? A LLA, então, é 5 vezes mais comum na infância do que a LMA, né? A LLA pode ser de linhagem B, T ou mais rara, natural killer. Geralmente, a gente tem uma incidência de 2.500 a 3.500 novos casos por ano nos Estados Unidos, tá? O pico de incidência é entre 2 e 5 anos e é mais comum em meninos do que em meninas. Como fatores de risco, é importante a gente saber, né, que a leucemia na infância, ela não está associada a uma etiologia específica, então, é uma alteração genética, né, que aconteceu ao acaso, então, a gente não tem nada, é importante a gente falar, né, com essas famílias, porque muitas vezes as famílias se culpam, então, não tem nada que essa família fez, não é questão de, diferente de outros tipos de cânceres, né, qual no adulto que a gente tem o tabagismo, né, no câncer de pulmão, que a gente tem, às vezes, dependendo da alimentação, no câncer de estômago, na criança a gente não tem uma causa específica, tá? Então, é uma alteração aleatória, então não é nada que a mãe se expôs, não é nada que a mãe se expôs a criança durante a gestação e nem nos primeiros anos de vida, tá? Então, a gente não tem uma etiologia específica. A gente sabe, a gente tem alguns estudos, né, tentando relacionar aí o aumento da incidência a alguns fatores ambientais, como idade paterna avançada, perdas fetais maternas, bebês de nascimento, mas a gente não tem nada comprovando isso, tá? Então, até então, é uma alteração genética mesmo aleatória. A gente sabe, sim, que tem algumas síndromes genéticas que aumentam o risco dessa criança dela ter, né, desenvolver uma leucemia. Então, por exemplo, a síndrome de Down, a neurofibromatose, a síndrome de Bloom, a síndrome da telangiectasia atáxica, tá? Tem algumas mutações genéticas que a gente sabe que estão associadas também ao aumento do risco de ter a leucemia, né? Então, a PAC5, a TV6 e a TP53. E tem algumas variantes polimórficas também que a gente sabe que estão associadas ao aumento desse risco, tá? Mas são todas questões genéticas, né? Em relação à apresentação clínica, né, a gente tem como grande desafio que muitas vezes a leucemia vai se apresentar com achados pouco específicos, então achados comuns de outras doenças da infância, e isso a gente tem que ficar muito atento, porque para não deixar atrasar esse diagnóstico, né? Então, muitos dos sintomas são difíceis de diferenciar de sintomas comuns da infância, né? Então, por exemplo, febre, adenomegalia, prostração durante um quadro infeccioso, né? São coisas que você facilmente, se você não se atentar a todos os sinais do quadro clínico, né, ao exame laboratorial, você pode deixar passar, tá? Então, os principais achados clínicos que a gente vai encontrar hepatomegalia em 64% dos pacientes, esplenomegalia em 61% dos pacientes, adenomegalias em 50% dos pacientes, febre em mais de 50% dos pacientes, dor, né, músculo-esquelética ou óssea, né, principalmente que a gente vê referindo, mas também às vezes pode ser articular em 43% dos casos, e alterações hematológicas, né, que estão associadas mesmo às alterações dos exames laboratoriais. Então, por exemplo, né, a trombocitopenia, então você pode encontrar sufusões hemorrágicas, petecas, hematomas, equimoses em mais de 50% dos pacientes, anemia, né, então palidez, fadiga em mais de 50% dos pacientes. E a gente pode encontrar tanto a leucopenia, né, em mais de 50% dos pacientes, que é o mais comum, quanto a leucocitose, em 20% dos pacientes. Essa leucocitose geralmente vai ser as custas de blasto, que está sendo lido ali como leucócito, né, às vezes nem sempre vai vir descrito na lâmina como blastos. Então, às vezes vai vir descrito como um linfócito atípico, por exemplo, ou às vezes vai vir descrito como leucócito, mas na verdade são blastos que são contados ali como leucócitos, tá? Então, essas alterações hematológicas são exatamente secundárias àquilo que eu expliquei, né, quando eu estava falando da diferenciação celular, que é a tomada da medula por essas células doentes e o comprometimento da produção das outras células hematopoéticas, tá? Além disso, né, a gente pode ter anorexia, perda ponderal, distensão, dor abdominal, massa abdominal, tá? E menos comuns, né? A gente pode ter cefaleias, vômitos, letargia, rigidez de nuca, normalidade de pares cranianos, principalmente em pacientes que têm acometimento do sistema nervoso central, o diagnóstico. A gente pode ter aumento testicular, dolor unilateral,
quando a gente tem, né, doença testicular, às vezes a gente vai ver isso mais nos casos de recaída, e a gente pode ter massas, né, adenomegalias e massas, por exemplo, no mediastino, gerando dor, disfagia, dispneia, sudorese, tá? E como que a gente vai suspeitar, então? Então, sempre quando a gente tiver uma criança, né, que está com um quadro, né, de febre persistente, sangramentos ou hematomas inexplicados, dor óssea, perda ponderal, hepatosplenomegalia ou adenomegalia, a gente tem que ligar o sinalzinho de alerta. Mas aí toda criança que aparecer assim, a gente vai pensar em leucemia. Toda criança que fugir do padrão, a gente vai pensar em pelo menos colher um exame de sangue para a gente ver se a gente consegue identificar alguma alteração laboratorial ali que pode ser sugestiva de algum quadro mais grave, tá? Então, a gente vai ter a clínica junto com as alterações laboratoriais. Se a gente suspeitar, a gente deve encaminhar esse paciente imediatamente para o hematologista ou para o oncologista pediátrico. Se a gente estiver no interior, se a gente não tiver acesso a esse especialista, o melhor é a gente internar essa criança para ela conseguir o mais rápido possível o acesso a esse hematologista, tá bom? E o que a gente tem que ficar atento na história clínica e no exame físico, né? Então, a hepatosplenomegalia, né? Então, a gente vai ver no exame físico se a criança tem anorexia, se ela tem perda ponderal, se ela tem distensão odor abdominal importante. Se necessário, a gente pode pedir um exame de imagem, né? Então, a gente sabe que não é comum a criança ter um aumento do fígado, um aumento do baço, por exemplo. É lógico que em algumas infecções virais, por exemplo, a mononucleose, ela pode simular muito bem, né, um quadro inicial de leucemia, pode ser difícil da gente diferenciar, porque a criança vai ter adenomegalia, a criança vai ter febre, muitas vezes persistente, a gente sabe que no quadro de mononucleose, às vezes a febre dura até 10 dias, né, vai ter a hepatospleno, pode ter a hepatosplenomegalia, vai estar mais prostrada. Então, às vezes no exame laboratorial vai vir linfócito atípico, que é característico de mononucleose, então a gente vai ficar na dúvida. Então, quando estiver na dúvida, melhor pecar por excesso, né? Então, se precisar de fazer um exame de imagem, se precisar fazer um exame laboratorial, sempre pedir, tá? A adenomegalia vai levantar uma maior suspeita para a gente, né? Quando ela é do tipo persistente, progressiva, né? Quando ela é indolor, quando os linfonodos estão endurecidos, aderidos, né? Ou linfonodos em localizações não habituais, por exemplo, linfonodos profundos, linfonodos poplíteos, linfonodos peritrocleares, tá? A febre, né, vai chamar a atenção da gente quando for recorrente, persistente, quando estiver associado, por exemplo, a sudorese ou perda de peso. É muito importante a gente saber também que, às vezes, o quadro de leucemia ele pode abrir com o quadro viral, tá? Então, às vezes, a criança vai ter um achado de um quadro viral mesmo, né? Vai ter um nariz correndo, vai ter um otite, por exemplo, o que não descarta, né, na presença de sinais de alarme, a necessidade da gente investigar esse paciente mais profundamente, tá? Os achados hematológicos que estão mais associados, então, né, à queda do nível de plaqueta, de hemoglobina e de leucócitos, então, palidez, fadiga, sangramentos ou difusões hemorrágicas, petequias, tá? A dor musculoesquelética, então, aquela criança que tem uma dor óssea sem explicação, né? Às vezes a criança chega até com dificuldade de deambular, às vezes o quadro abre como um quadro, mimetizando um quadro reumatológico com muita dor articular, por exemplo, tá? Os achados neurológicos, a gente tem que ficar atento. Então, sinais de hipertensão intracraniana, cefaleia, vômitos, letargia, rigidez de nuca. Na dúvida, sempre solicitar exame de imagem, coleta de líquor, tá? Aumento testicular persistente, indolor, desconforto respiratório. Então, a gente sabe que se a gente tiver um aumento dos linfonodos no mediastino, a gente pode ter uma clínica, né, de dispneia, de estridor, né, de sibilância, por exemplo. E a gente pode, inclusive, ter, por massas muito grandes cervicais, por exemplo, edema de face, né, edema de extremidades, enfim. Então, tudo isso são questões que a gente tem que ficar mais atentos, tá? Em relação à avaliação laboratorial, né, a gente não precisa de muito, na verdade, inicialmente, como médico geral, você vai pedir um hemograma completo com diferencial de leucócitos e o esfregaço periférico, que é o que a maioria dos laboratórios já faz, né? Então, quando a gente colhe o sangue, o laboratório faz lá o esfregaço na lâmina para poder, se tiver alguma dúvida, olhar a lâmina lá no microscópio e ver quais são as células que ele está observando. Então, é muito importante para a gente, de hematologia, a gente ter esse esfregaço. A gente sabe que muitas vezes isso é feito de maneira automática na máquina, mas o laboratório sempre tem essa lâmina para a gente poder olhar e checar a morfologia dessas células. Exatamente para a gente ver se a gente vai identificar essas células compatíveis aí, né, com células de leucemia, por exemplo, tá? Já na parte do hemato, né,
a gente vai poder fazer o mielograma. Então, quando a gente tem uma suspeita de que a gente tem, por exemplo, um quadro de leucemia, né? Ou quando a gente vê blastos no sangue periférico, ou quando a gente tem uma suspeita muito grande pela clínica mesmo, a gente vai lá na medula, que é a fábrica, né, do sangue da criança, e vai colher o sanguinho lá da medula, para a gente ver como que está essa medula. Se a gente vai encontrar essas células doentes lá, ou se a gente vai encontrar uma medula normal, por exemplo, de um quadro que foi simplesmente reacional, né? Uma panstopenia, por exemplo, reacional a um quadro viral, a gente vai lá na medula do paciente, né? E apesar do sangue periférico estar com uma panstopenia, com uma redução de todas as linhagens, no sangue lá da medula a gente vai encontrar um sangue normal, uma medula produzindo adequadamente, tá? O que é diferente da leucemia, né? Se a gente tem uma panstopenia que é secundária a uma infiltração leucêmica, quando a gente vai na medula, essa medula vai estar lotada de blastos, tá? Em alguns casos, quando a gente tem adenomegalia, a gente pode recorrer à biópsia também desses gânglios. Então, vai ser muito importante para a gente avaliar a morfologia celular, né, desse sangue periférico e desse sangue da medula, tá? Os linfoblastos, eles podem ser morfologicamente difíceis de distinguir de outras células, então, dos linfócitos atípicos, por exemplo, que são reacionais, e então, por isso, né, hoje em dia, além da gente ter a morfologia celular, que é a gente olhar lá no as células, né, do sangue periférico e da medula para a gente ver se a gente encontra blastos, a gente faz reações específicas nessas células para a gente poder diferenciar, né, blastos doentes de outras células atípicas, tá? Então, a gente tem a citoquímica, que são reações químicas que são feitas nas células, e a gente tem a citrometria de fluxo, que a gente faz para imunofenotipar esses blastos. Então, a gente sabe que esses blastos, eles têm marcadores específicos, né, de células imaturas, de células doentes na superfície deles. Então, a gente faz esse exame de imunofenotipagem, no qual a gente vai identificar esses marcadores, né, de linhagens celulares e de maturação celular, para a gente poder confirmar esse diagnóstico de leucemia. Tá? Além disso, então, quando a gente faz o diagnóstico, né, quando a gente está lá investigando para poder fazer o diagnóstico, então, a gente tem o sangue periférico, que a gente olhou se tem a presença de células atípicas, de blastos ou não. A gente tem o sangue da medula, que a gente colheu lá do mielograma, e aí esse sangue da medula a gente vai mandar para a citometria de fluxo, né, para a imunofenotipagem, e a gente vai mandar para a citogenética e para a biologia molecular, que é onde a gente vai identificar o cariótipo dessas células doentes e a presença de rearranjos genéticos nessas células. Por quê? Porque isso vai ser importante para a gente poder determinar o prognóstico de cada um desses pacientes, tá? Então, a gente tem aquela célula doente, que além de ser uma célula imatura, ela pode ter marcadores moleculares e genéticos diferentes das outras células. Então, a gente pode ter um paciente que é, né, normalmente 46XY nas células normais, mas que nas células blásticas a gente vai achar uma hiperploidia ou uma hipoploidia, por exemplo, tá? E isso vai ser determinante de fator de risco, de resposta prognóstica. Então, o diagnóstico a gente vai fazer através da morfologia, da imunofenotipagem, a biologia molecular e a citogenética a gente vai usar para classificar de risco, né? A gente sabe que tem algumas mutações que são determinantes de pior resposta à quimioterapia, maior risco de recaída, maior risco de infiltração do sistema nervoso central. Então, a biologia molecular e a citogenética vão ajudar a gente mais nessa classificação, e para o diagnóstico, a morfologia e a imunofenotipagem, tá? E aí a gente considera, quando a gente tem mais de 20% de blastos na medula óssea, a gente considera, né, que a gente tem um paciente com leucemia, tá bom? Lembrando que no sangue periférico não é normal a gente ter nada de blasto, tá? Como avaliação complementar, é importante a gente pedir um exame de coagulação. Então, a gente sabe que alguns tipos de leucemia, ela vai cursar com alterações de coagulação. Então, a gente sempre pede coagulograma completo fibrinogênio. Bioquímica, então, a gente sabe que as células leucêmicas, né, elas podem entrar num processo que a gente chama de ilícito tumoral. E aí, isso, né, pode gerar alteração de eletrólito, alteração renal, pode gerar o que a gente chama de ilícito tumoral, com alteração da função renal, alteração de todos esses íons no sangue. Então, a gente sempre pede a bioquímica completa. Sorologias, então, no início de todo o tratamento, a gente pede, todo diagnóstico, a gente pede sorologias, até para diagnosticar e fazer diagnóstico diferencial com outras causas de panstopenia, né? Então, a gente pede sorologia para citomegalo, para Epstein-Barr, para HIV, para hepatite B, tá? Punção lombar para determinar se tem envolvimento do sistema nervoso central ou não. Então, se essas células doentes chegaram a infiltrar o sistema nervoso central ou não, tá? Avaliação cardiológica completa, então o ecocardiograma no início, TC de tórax, para a gente ver se tem alguma massa, ou só o raio-x de tórax, se a gente
não tiver nenhuma suspeita, né? Mas a gente tem que ver se tem alguma alteração ali no tórax. E o HLA, que é, na verdade, os antígenos leucocitários, que a gente não pede logo no diagnóstico. A gente só, uma vez que a gente identifica que o paciente vai precisar do transplante de medula óssea, a gente pede a coleta do HLA para poder avaliar a compatibilidade, mas a gente não faz isso logo no diagnóstico, não, tá? Falando um pouquinho da leucemia mieloide aguda, então os sintomas são os mesmos da leucemia linfóide aguda, né? Geralmente, então, decorrentes do crescimento das células leucêmicas dentro da medula. Então, como sintomas, a gente tem febre, náusea, dor musculoesquelética, adenopatias, hepatos plenos, sangramentos. A gente tem nos exames laboratoriais também anemia, trombocitopenia e leucopenia ou leucocitose, e aí a gente vai encontrar no sangue periférico os mieloblastos, né? Diferente da leucemia linfóide, que a gente encontra os linfoblastos, tá? Além disso, algumas leucemias mieloides, elas cursam com maior risco, né, de alterações hemorrágicas. Então, por exemplo, corre maior risco, né, de sangramentos importantes, sangramento do sistema nervoso central. A gente tem um alvo maior para a gente manter aí a plaqueta desses pacientes para evitar esse risco de sangramento. Então, os comentados CIBD também, tá? A gente tem, né, os pacientes que vão abrir o quadro com leucostase, então com mais de 100 mil leucócitos, e aí essa leucostase, ela pode estar associada pelo próprio alteração no fluxo sanguíneo, né, cerebral, a quadros, né, de letargia, de cefaleia, de paralisia de pares cranianos, a insuficiência renal, tá? Em relação à história, exame físico, né, basicamente o mesmo que a gente pensou lá na leucemia linfóide, então exames laboratoriais completos com hemograma, bioquímica, função renal e hepática, coagulograma, tá? Ácido úrico, LDH, punção lombar para avaliar a infiltração do sistema nervoso central, um mielograma para a gente fazer a morfologia, imunofenotipagem, citogenética e biologia molecular, os exames de imagem quando a gente achar que tem suspeita de doença extramedular, e nos casos existem casos que são muito raros, tá? Da leucemia mieloide aguda com uma tendência familiar. Então, nos casos que a gente tem, né, uma história familiar forte de leucemia mieloide aguda, a gente pode fazer um screening genético mesmo para essas leucemias familiares, mas que é muito, muito raro, tá? A gente não costuma encontrar isso, não. Em relação, né, à imunofenia citogenética, a gente vai fazer exatamente para diferenciar qual que é o tipo de leucemia, né? Então, se é mieloide, se é linfóide, qual que é o grau de maturação desses blastos, para definir o prognóstico e para poder definir o tratamento desses pacientes. Avanços no tratamento e no suporte desses pacientes, né? Aumentaram, então, a sobrevida desses pacientes nos últimos anos. E a gente sabe que a gente tem, né, como principais complicações aí desses quadros, né, a hiperleucocitose é o diagnóstico dos quadros de leucemia mieloide aguda, né? Então, os pacientes que são hiperleucocitários, que cursam aí com todas essas complicações da alteração do fluxo sanguíneo, tá? As infecções bacterianas e fúngicas secundárias ao tratamento, né? Então, a gente vai imunossuprimir esses pacientes com leucemia, e aí, depois de cada bloco de quimioterapia, né? Cuja função é destruir as células doentes, mas eles acabam destruindo todas as células, né? Que tem um ciclo celular curto. Então, os quimioterápicos, eles são feitos, né, para atingir as células doentes, mas a gente sabe que eles não são específicos, né? A maioria deles. Então, eles vão atingir todas as células que têm um ciclo celular curto no nosso corpo. E aí, isso faz com que depois de cada bloco de quimioterapia, as crianças tenham uma aplasia medular mesmo. E aí, nesse período, a criança fica mais suscetível a infecções bacterianas, infecções fúngicas, por exemplo. Tá? Importante a gente lembrar dos diagnósticos diferenciais das leucemias, então, os linfomas, de outras neoplasias, essas doenças infecciosas, esses quadros virais, né, que às vezes podem cursar, é muito comum cursarem com adenomegalia, com pancitopenia, tá? Com febre persistente, quadros de imunodeficiência, quadros de osteomielite, por exemplo, tá? Concluindo, então, o diagnóstico e o tratamento precoce desses pacientes vai ser essencial para o prognóstico desse paciente. Então, quanto mais rápido esse paciente chegar até o especialista e iniciar esse tratamento, melhor, né? Então, a gente tem lá como fatores determinantes de prognóstico, por exemplo, né, de estratificação de risco, a quantidade de leucócitos que o paciente chega para a gente, por exemplo, e isso pode ser determinado aí pelo tempo de chegada, né, até a gente. O tratamento ele é feito com protocolos, né, internacionais bem estabelecidos, né? Então, o tratamento
para esses quadros de leucemia, ele é feito de maneira muito semelhante, independente do hospital para onde você for, independente se você está no sistema público ou privado. Então, são protocolos bem estabelecidos já e de acordo com a estratificação de risco que é feita no diagnóstico, tá? E é importante a gente lembrar que quando a gente tem esse tratamento, a gente vai ter também, né, além da doença, quando a gente está com esse paciente, a gente quer, além de vencer a doença, a gente quer também não causar mais comorbidades para esse paciente decorrentes do tratamento. Então, além da gente fazer essa estratificação de risco, né, é importante a gente ficar de olho nesses efeitos adversos do tratamento a curto, médio e longo prazo. Então, a gente faz, né, medidas protetivas, né, dependendo do quimioterápico que a gente vai fazer, a gente faz exames antes de começar, dependendo do quimioterápico, a gente faz essa triagem, esse acompanhamento desse paciente de função cardíaca, de função renal, tá? Então, isso é importante a gente saber para a gente evitar de gerar mais danos para o paciente do que já o dano associado à própria doença. E é importante a gente lembrar, né, isso daqui é uma cartilhazinha do INCA sobre os sinais de alerta, né, do câncer infantil na criança. Então, lembrar que apesar de serem sinais, né, que são comuns a outras comorbidades da infância, que é importante a gente ficar muito atento, né, quando a gente tem alguma coisa que foge do padrão, tá? Então, por exemplo, palidez, hematomas ou sangramento associado a dorócia, caroços ou inchaços, né, especialmente indolores, sem febre, sem outros sinais de infecção, perda de peso inexplicada, febre, tosse persistente ou falta de ar, sudorese noturna aumentada, alterações oculares, então pupila branca, estrabismo de início recente, perda visual, hematomas, inchaço ao redor dos olhos, inchaço de extensão abdominal, cefaleias, principalmente se é uma cefaleia incomum, né? Então, que é uma cefaleia de início recente, que é persistente ou que é grave, que aparece principalmente no período da manhã, na hora que o paciente acorda, se vem associada a outros sintomas, tipo vômito, dorócia, inchaço nos membros, né? Sem que tenha uma justificativa para isso. Prostração, mudança de comportamento da criança, aumento de quedas, por exemplo, tá? Tontura, perda de equilíbrio, perda de coordenação. Todos esses são sinais de alerta para o câncer infantil, né? Não necessariamente para a leucemia, mas para o câncer infantil. E se esses sintomas estiverem presentes em alguma criança que vocês avaliarem, é importante, né, fazer uma investigação rápida com o especialista, tá bom? Aqui é uma tabelinha mesmo falando desses sinais dos sintomas, né? E o que pode estar associado aí, qual que é a doença, né? Qual que é o câncer que pode estar associado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pancitopenias, né? Pensar em leucemia, infiltração mesmo da medula, né? Por leucemia ou por linfoma, por exemplo. Sangramentos, pensar em distúrbios plaquetários e distúrbios de coagulação, pensando mais na leucemia. Aumento de gânglio, a gente vai pensar na leucemia, nos linfomas principalmente. Inchaço de extensão abdominal, a gente pode pensar nos tumores sólidos, mas também a gente pensa, né, em linfoma de Burkitt, em outros tipos de linfoma. A gente pode ter a leucemia abrindo quadro com massas abdominais também, tá? Que é mais raro. Massa mediastinal com falta de ar, a gente vai pensar, né, principalmente no linfoma, mas a gente pode ter a leucemia também com massas mediastinais, a gente pode ter neuroblastoma. Pupila branca, a gente vai pensar no retinoblastoma, né? A cefaleia, vômitos matinais, distúrbio de marcha, problemas de visões, nessas alterações neurológicas, pensar tanto no tumor cerebral quanto na infiltração do sistema nervoso central pela leucemia, né? E a dorócia, inchaço do braço ou perna, sem trauma ou sem infecção, pensar em tumorose, por exemplo, tá? E aí aqui no meio são os principais diagnósticos diferenciais não malignos, né, dessas condições, tá bom? Então é isso, na verdade essa aula foi só para dar uma introdução mesmo para vocês, né? Não é para vocês saírem especialistas em leucemia, não é para vocês saírem sabendo tratar a leucemia, é só importante que vocês saibam identificar, né, esses principais sinais e sintomas de alerta para que quando vocês estejam, né, lidando com a pediatria geral, ou no interior, ou no pronto atendimento, para que esse paciente seja rapidamente encaminhado para o especialista ou seja internado da maneira que for mais rápida, para a gente não deixar passar aí um quadro mais grave, tá bom?